pessoal, beleza pessoal? Bora lá falar sobre resposta de sábado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao pessoal que está se inscrevendo no canal, dizer para vocês que sejam bem-vindos. E é bom, eu vou ter que tratar de um assunto aqui, e aí já o pessoal que está chegando agora vai estar podendo estar entendendo mais ou menos os focos das coisas. Bora lá, eu vou tentar ser mais rápido. Essa semana as perguntas foram quase todas de um só problema. E hoje eu estou todo embolado, já fiz esse vídeo umas 50 vezes porque eu queria falar tudo, mas o meu tempo é muito curto. Então, prestem atenção aí. Primeiro eu vou dar uma resposta a uma amiga que me perguntou e eu fiquei com a semana inteira com isso na cabeça. A resposta para ela, procurei informação, mas não consegui encontrar e como não é minha linha, eu tenho que ser sincero com essa amiga que é a Marli Venturi, que ela faz aquelas peças de tricô, né, que é feita, e ela me perguntou, Júlio, qual o tipo de máquina que eu compro para poder estar fazendo esse tipo de trabalho, para poder estar fechando uma coisa e aumentando a minha produção. E eu Marli, eu te peço mil perdão, mas por não ser minha linha, eu nunca ter trabalhado nisso, eu tenho que ser honesto em te dizer que alguns detalhes eu fiquei pensando e eu penso o seguinte: como aquilo é uma trama só, geralmente é uma trama muito aberta, que é uma máquina comum, eu não posso te aconselhar a estar fechando como fecha, por exemplo, na linha de lã, que às vezes tem a overlock toda adaptada para aquilo dali, tá? Então eu jamais vou te fazer gastar com a máquina ali e eu não tenho gabarito ou condições de responder positivamente sobre a máquina, então eu não vou te dar uma dica sobre esse tipo de máquina, tá? Mesmo porque se você fizer com uma over, você vai estar cortando a tua trama, vai estar tendo dor de cabeça. Se você fizer com uma reta, aquele tipo de tecido ele cede muito, a reta tem ponto fixo, não vai dar certo, né? E eu não posso ser irresponsável te fazer gastar com uma máquina ali, porque eu sempre imagino, não que eu imagino que as pessoas não possam ter as coisas, mas eu sempre imagino a pior das condições em que a pessoa está para poder coisar. Eu faço os vídeos para pessoas que estão iniciando, então eu imagino que quem está iniciando ou está tendo dificuldade realmente não pode estar investindo, né? E nesse caso teu, eu tenho que ser honesto em te dizer que eu não tenho gabarito ou posição correta para estar te dizendo sobre uma máquina, sobre isso. Te peço perdão, agradeço a sua participação no canal, agradeço a sua presença aí, tá? Um abraço, amigo, eu te desejo sorte, mas eu não tenho uma resposta correta a te dar e eu não vou ser irresponsável de fazer você gastar com a máquina e depois dar errado, tá ok? Eu vou também responder o meu amigo Paulo José, também que eu percebi que eu não sei se eu tenho ele há muito tempo, né, porque agora está fugindo um pouquinho de controle, mas é uma das primeiras perguntas que ele me faz. O Paulo costura a linha fitness, suplex, photon e aqueles aparelhos, esse tipo de coisa. Se eu não me engano, ele no comentário ele me falou que fechava legs, e ele tem aquele problema de ondulação. É muito comum esse tipo de ondulação. Amigo, muitas das vezes acontece algumas coisas. Na hora do corte, o encaixe atravessado dá ondulação, tá? Pouca gente sabe disso. São poucos, eles botam defeito na máquina, mas às vezes no corte tem ondulação, né? Então veja primeiro o encaixe do teu molde aí. A segunda coisa é o seguinte, a gramatura, né? Às vezes é uma gramatura mais grossa e aí ela vai puxando, como é um tecido que ele já tem uma quantidade grande de elastano, ou às vezes já igual no caso do suplex, ele cede bastante, ou a poliamida cede muito, ela é comum dela dar essas ondas. O que a gente faz para amenizar esse tipo de coisa? Regula as máquinas só para essa linha. E outra coisa, a gente tira a pressão do calcador, a gente regula o ponto. Geralmente na minha máquina aqui vai em torno de 3,5, ele vai ali no diferencial em torno de 2,5 mais ou menos na minha máquina, mas varia de máquina para máquina, tá? Assim eu consigo tá mantendo menos ondulação ali. Na cobertura se tira toda a pressão, tira bastante pressão no calcador ali, e também é complicado, também ela ondula, mas nesse caso você tem que soltar um pouco as linhas, né? Observar, soltar, deixar as linhas bem soltas, soltas não é aberta, tá, amigo? Percebeu que está aberto? Não. Então a dica que eu tenho para você, agora eu tenho algumas outras dicas para você, é o seguinte: primeiro, usar uma agulha de qualidade. E aí você vai falar, Júlio, mas o que tem a ver uma agulha com a costura? Tem a ver, tá? E principalmente a questão de queimar ali. E aí é o seguinte, como você trabalha na linha, eu tenho que falar todos o que eu acho, os defeitos que já ocorreram comigo ali.
Outra coisa são as facas. As facas têm que estar bem amoladas, tem que estar facas boas. Se tiver com faca cega, ela vai prendendo ali e vai travando o teu tecido, tá? Outra coisa, a altura da serrilha ali, tá? O mínimo possível para ela só levar o teu tecido. Então é o que eu posso estar te dizendo. E regular tuas máquinas e não ficar trocando muito de material em cima dela. Quem trabalhar nessa linha é isso. Outra coisa que eu tenho de dica para ti é que se você tiver capital de investimento, eu te diria para dar uma avaliada no overlock de ponto conjugado, tá dando uma olhada nesse tipo de máquina, que é uma máquina bem voltada para essa linha e uma máquina muito boa e que resolve alguns problemas nesse segmento. Fechando isso, Paulo, eu te agradeço aí. Se gostar, dá um ok aí pra gente, tá? Isso ajuda a gente até ver se a gente acertou ou errou, tá? Uma outra amiga que eu não tenho nome me fez uma pergunta da seguinte forma: me fez assim: Júlio, olha, aquele aparelho de elástico para galoneira, aquele aparelho eu posso estar colocando ele na minha zigue-zague? Amiga, eu já vi aparelhos daquele com adaptações para ser colocado na zigue-zague. O meu foi desenvolvido para a linha de malha, né? Então eu não posso te dar uma certeza. Mas você encontra sim no mercado um aparelho compatível com aquele, tá ok? Eu não tenho. Outra coisa que me perguntaram essa semana foi uma amiga que, apavorada, me pediu umas 2 vezes dicas sobre isso. Ai, Júlio, mexi na minha máquina, meu marido está tentando arrumar e tal. É complicado, gente, dar manutenção à distância, não existe isso. Tá? Às vezes a gente dá uma dica, uma coisa, mas é complicado. Segundo ela, a máquina estava cortando torto, estava deixando fiapo, algumas coisas assim, e ela trocou a faca. E aí amolou. Aí eu tenho uma dica para dar sobre isso, que é o seguinte, gente: hoje o custo de uma faca de overlock é muito baixo. É mais conveniente você estar trocando uma faca de que está amolando. Muita gente cai no erro de amolar uma faca de vídea. E a faca de vídeo acontece o seguinte: ela queima depois de cortada e acabado o corte, ela não funciona legal depois, tá? Outra coisa, facas para se amolar, ela tem um ângulo correto. Se você não sabe, não adianta nem tentar. Você vai estar mascando o teu tecido, vai estar passando raiva. E é um custo muito baixo, melhor você substituir a tua faca, tá ok? Então essas foram as perguntas básicas. E a grande pergunta da semana foi a questão do arremate. Gente, arremate eu tenho uma coisa para dizer. Arremate é uma coisa complicada para uma pessoa comum estar colocando. Então eu não posso ser irresponsável o bastante para poder falar com vocês que comprem um arremate e coloquem na sua máquina. Não, procurem um mecânico que saiba colocar, e vocês vão precisar de um corte correto, vão precisar de uma instalação correta, vai precisar estar fazendo uma modificação pequena lá no arrasto da máquina. É uma coisa simples, mas é simples para quem tem conhecimento. Com um usuário comum eu não sei. Então é o seguinte, e me estranhou muito a quantidade de pessoas que falaram sobre arremate, porque gostaram do trabalho que a gente mostrou semana passada. Realmente toda a máquina que trabalha na linha de malha, para mim, se ela não tem a overlock, se ela não tem arremate, para mim ela nem me serve, eu nem compraria, você entendeu? Aliás, eu compraria porque eu colocaria o arremate, mas se eu não conhecesse, eu não compraria, tá ok? Mas, no entanto, as máquinas saem de fábrica sem arremate, são colocados posteriormente, tá ok? Então ficou aí essa dica. Agora eu vou falar com vocês, aproveitar aqui um espaço que ainda tem de vídeo, que eu quero deixar alguns esclarecimentos sobre Facebook, tá? Bom, é comum para mim receber vários amigos até do canal. Eu sei que são usuários do canal e às vezes vai até o Facebook e às vezes eu avalio e não coloco. Por alguns motivos, gente. Eu vejo o Facebook como uma rede social. Eu comporto no Facebook como eu comporto socialmente. O meu Facebook eu comporto diretamente socialmente nele. Então eu jamais vou estar sem camisas, né, deitado sobre o sofá da minha casa. Eu jamais vou estar ali. Então algumas coisas eu avalio. Às vezes eu avalio sim, às vezes até algumas mulheres decote eu avalio, porque assim, eu tenho muitos homens ali, pode virar uma discussão, um negócio. Eu sou uma pessoa muito reservada, então eu não adiciono amigos de amigos, eu não procuro parentes de amigos meus, pessoa que me adiciona, se tem lá um primo, um parente. Raramente eu tenho amigos repetidos, tá? Eu tenho amigos que às vezes se adicionam entre si, mas eu mesmo tá adicionando um amigo de um amigo, isso é sem chance. E, aliás, eu nem adiciono muita gente, eu tinha 40 pessoas que eram só minha família, e hoje isso tem crescido, e eu
tenho feito grandes amizades. Mas eu avalio nas pessoas a seguinte coisa, eu observo, se a pessoa tem uma família, é a primeira coisa, quando me manda um convite, eu olho ali as fotos que estão ali, se eu vejo ali uma família, uma coisa, eu adiciono. Se a pessoa não tem foto, eu não adiciono. Se a pessoa tem perfil de empresa ou empresários, raramente eu vou adicionar, a não ser que eu veja alguma coisa familiar nele, tá? Que eu vejo que eu tenho ligado diretamente a pessoa. Então às vezes é comum a pessoa vir aqui, Morena Beach, sei lá, exemplo, estou dando um exemplo, nem sei se tem o nome de uma empresa assim, me manda um convite, eu chego lá e olho e não vejo uma informação pessoal, eu não sei com quem estou lidando e eu não vou colocar uma pessoa que eu não conheço diante da minha família ou diante dos meus amigos. Outra coisa, pessoas que estão ali fazendo propagandas, vendendo, eu não coloco no meu Face e se eu perceber eu vou retirar automaticamente dos meus amigos. Outra coisa é o seguinte, gente, eu não participo de páginas de discussão, eu tenho uma página sobre facções e faccionistas, essa página é minha, porém, ela mesmo sendo minha, eu não participo da página, eu fiz ela para que vocês, para o empresário que procura serviço, a pessoa que quisesse oferecer um serviço de facção, eu fiz ela nesse intuito, mas eu deixei ela para as pessoas que estão nela, então as pessoas mesmo vão lá e colocam o que querem ou buscam aquilo que querem, mas eu não tenho participação nisso, raramente eu participo. Fiz ela para que houvesse um encontro entre vocês, tá ok? Quem quiser curtir, curte lá. Quem estiver procurando um serviço ou uma informação, vai lá. Quem sabe às vezes o pessoal que está ali tem a informação que você necessita, tá? Eu gostaria de pedir publicamente hoje a Vânia Diniz, que é uma pessoa que eu adicionei a semana passada, uma desculpa pessoal, vou estar falando com ela e teria que deixar claramente essa posição minha aqui dentro do canal, tá? Outra coisa, eu gostaria de agradecer a Gerlane por um detalhe simples aqui. Ela me falou, Júlio, eu não conseguia participar no canal. E aí eu percebi a seguinte coisa, eu clicava no link que tem no meu YouTube, no meu Google, e ele me direcionava e eu ia como pessoa comum e assistia os vídeos. E aí eu tentava curtir ou falar ou alguma coisa e não conseguia. Então eu já vou deixar essa dica aí para você curtir ou estar participando do canal. Muita gente já até me falou sobre isso. Você tem que estar inscrito no YouTube, você tem que estar logado e aí você vai conseguir estar participando, tá ok? Então é isso, são as considerações aí que eu tenho a deixar. Tenho só mais um detalhezinho a dizer, né? Normalmente, gente, eu adiciono as pessoas e as pessoas às vezes vêm com 50, 60 assuntos de uma vez só. A pessoa quer aprender todo o sistema de produção, tudo que eu falei no canal aqui passa a não valer. Porque aí ele vai lá me perguntar, Júlio, o tecido isso, a agulha isso e tal. E fica difícil às vezes de eu dar atenção ou de ser indelicado. Eu não consigo ser indelicado com os meus amigos. Por isso eu digo, quando eu adiciono alguém, ele é realmente meu amigo. Se está dentro do meu Face, ele é meu amigo. Então é o seguinte, eu não gosto de ser indelicado. Mas às vezes as pessoas passam horas perguntando sobre a agulha, sobre o tecido, da malharia, aonde comprar, coisa. Então ele não tem uma dúvida, ele tem uma série de dúvidas. Então é o seguinte, vamos sanar umas dúvidas uma por uma, que aí eu consigo tá te respondendo uma coisa mais concreta, tá ok? Outra questão é a questão sobre vendas de aparelhos, que eu gostaria de falar aqui. Eu não sou vendedor de aparelho, eu tenho que deixar isso